Olá, futuros tecladistas, adoradores do Rei. Você sabia que ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar? É, essa mensagem aqui, ela expressa uma realidade que eu vivi quando estava ainda aprendendo a tocar violão com a minha prima Silvana, que é uma musicista espetacular, e uma professora conhecida do meu pai falou para ele que estava querendo aprender a tocar instrumento. Meu pai falou que eu estava aprendendo a tocar, minha irmã estava aprendendo a tocar com a nossa prima, e ele iria falar para ela. Ela falou: não, eu não quero aprender a tocar com a professora dos seus filhos, eu quero aprender a tocar com um deles. Aí meu pai: como assim? Eu chama ele aqui. Aí mandou, eu fui, né, agraciado, e essa professora me chamou para ter uma reunião com ela, conversar com ela. E ela me explicou que o que eu estivesse aprendendo eu passasse para ela, que assim seria muito bom para mim. Ela falou: a gente aprende muito mais quando a gente está ensinando. E o que você já sabe, você vai passando para mim, você vai recebendo mais lá matérias, né? Mais notas com a sua prima, você vai repassando também para mim. E eu vou te pagar por isso. Olha como Deus é maravilhoso. E assim eu comecei, não é, maravilhosamente com essa bênção de Deus. Eu saía uma vez por semana e ela tinha violão, tinha teclado, e eu estava aprendendo a tocar violão. E me incentivou, me estimulou a aprender a tocar também o teclado, que a minha irmã estava aprendendo a tocar, e eu estava aprendendo a tocar violão. Nós não tínhamos instrumentos, nossos instrumentos eram emprestados, né, para treinar. E eu olhava para aquele monte de tecla, quando a minha irmã recebia o teclado emprestado para ficar em casa, e, e eu achava, né, espetacular aquele monte de tecla. Imaginava que era muito difícil, era inacessível. Por isso esse nome aqui, Música Acessível. Esse projeto veio no meu coração, Deus colocou no meu coração música acessível, porque muitas vezes nas igrejas nós vemos os músicos que não deixam se aproximar dos instrumentos, as crianças, né, os adolescentes. Já enfrentei muitos momentos que obreiros criticavam, reclamavam ao pastor, porque eu deixava as crianças mexerem nos instrumentos. E eu explicava que eu também tinha vontade de me aproximar dos instrumentos e de tocar, mas não tinha aquela acessibilidade, não era acessível. Nem tinha oportunidade de tocar, de experimentar, né, o instrumento. E o poder também não era acessível financeiramente. Comprar instrumento na década de 80, os anos 90, no século passado. Hoje está mais acessível, né? Os instrumentos ficaram mais acessível, né? Porque a oferta aumentou de instrumentos, tanto violão como teclados, tem de vários valores, bem acessível. E nas décadas passadas, no século passado, eu gosto de falar assim, século passado, na década de 80, 90, era caro, né? Era caro, tinha pouca oferta de instrumentos no mercado. Então, era inacessível para mim e para muitos, né? E até ainda hoje é inacessível para alguns, né, comprar um instrumento. Por isso veio o nome desse projeto, Música Acessível. Por quê? Muitos também pensam que a música é só para quem tem dom, só para quem nasce com dom. Nós não nascemos com
o dom da música, o dom de dirigir, o dom de pedalar uma bicicleta. Nós nascemos a imagem e semelhança de Deus e nós desenvolvemos a fala, aprendemos a falar, fomos para a escola, aprendemos a escrever. E a música, ela é uma linguagem universal. Nós temos o direito de sermos alfabetizados e também temos o direito de sermos musicalizados. Ou seja, ter acesso à formação musical básica. No nosso país, no Brasil, tem lei já que garante o direito na educação infantil ter a musicalização. Infelizmente, né, o poder público ainda não consegue atender, suprir essa necessidade de ter nas escolas aulas de música. Isso seria muito importante que essa lei ela fosse executada, colocada em prática, mas infelizmente não é a realidade da maioria das escolas públicas. As escolas particulares, né, que têm acesso à musicalização. Então, esse projeto Música Acessível é para conscientizar a todos que vão entrar nesse mundo musical, ter contato com o instrumento, a princípio, teclado, que essa imensidão de tecla, quando eu tive o primeiro contato, o que aconteceu? Eu achava impossível, inacessível. Mas quando eu tive contato, coloquei minhas mãos em cima do teclado, coloquei meus dedos, eu fui fazer as primeiras notas no teclado e aos poucos eu fui vendo que não era tudo aquele bicho de sete cabeças que eu pensava, que não era tão inacessível, tão impossível de tocar. Quando eu toquei a primeira canção, o primeiro hino, que foi aquele clássico, ó consegue eu andei e perdido vaguei, Foi na Cruz, muitos chamam de Foi na Cruz, né? Intitula esse hino da harpa. Foi o primeiro também que eu peguei no violão, que eu treinei, comecei a tocar no violão, aí eu tirei as notas do violão e via aonde eu apertava no braço do violão, as notas que eu apertava e tentei transferir para aqui para o teclado, procurando saber onde era cada nota. Foi cavando poço. E para treinar, o que foi que eu fiz? Eu peguei uma folha dessa de sulfite, coloquei em cima do teclado e tirei as medidas das teclas e fiz 2 grupos, 3 grupos e colei sulfite um no outro e fiz um teclado de papel para ficar treinando as notas no papel, quando não tinha o teclado em casa. E também na escola, eu ficava na carteira assim, na ponta da mesa da carteira da sala de aula, onde eu ficava sentado, ficava batendo com os dedos, para treinar a posição e os dedos acostumar com a posição das notas. E os meus colegas, uns até ficavam sorrindo, falando, zoando mesmo, dizendo que eu estava ficando louco, né? Que eu ficava o tempo todo treinando, para quando chegasse o dia que eu tivesse a oportunidade de ter o teclado, eu ia estar já apto, a mão estaria já acostumada, os dedinhos acostumados. Então, aqui vai ficar essa folha para ficar mentalizado na cabeça de todo futuro tecladista. Não é impossível, não existe essa de é inacessível, música não é para mim, não. Todo mundo precisa, é importante aprender a tocar qualquer instrumento, porque a música é uma linguagem universal. Os benefícios da música no corpo humano. A música, ela nos faz conectar, conexões, não é?
tira a timidez. Eu era muito tímido, a timidez foi embora depois que comecei a tocar, não é? Principalmente na igreja. A minha timidez foi aos poucos saindo, porque eu levei a primeira vez o violão para tocar na igreja, mas não foi para tocar lá na frente. Eu ficava tocando sentado no último banco, lá no fundo. O pastor tocava lá na frente da igreja. E eu ficava no fundo tentando tocar, imitar ele. Para você ver como era a minha timidez, a minha vergonha. Eu era muito tímido. Mas a música abriu as portas em vários sentidos, em vários aspectos. Porque a timidez, quem tem, sabe o quanto é ruim, o quanto é difícil de nós nos socializarmos, não é? Fazermos, construir amizades, nos comunicar, sermos sociáveis. E a música, ela quebra essa barreira, ela abre cortinas, ela é um elo de ligação, de comunicação, e a timidez cai por terra. Ela vai saindo sem menos a gente perceber. Enquanto nós estamos tocando o instrumento, nós estamos tocando também corações, porque o som entra pelos ouvidos, a melodia leva alegria, dependendo do ritmo que vai ser tocado, né? Leva alegria e vários tipos de emoções. A música, ela tem o poder de manifestar, de estimular, de extrair sentimentos, manifestar sentimentos variados. Tristeza, alegria, vários tipos de emoções. É o poder da música. Temos estudos científicos aprofundados, né, várias experiências feitas, como a música age no nosso corpo, no cérebro. Então, a música, ela pode ser usada para o bem e também para o mal. O som de instrumentos, nós vemos que em guerras, a Bíblia relata, né, que teve guerras que foi colocado músicos à frente para tocar instrumentos. Instrumentos foram usados para diversos fins. Então, nós temos o direito de termos acesso à música. Isso é um direito universal. E aqui, esse projeto Música Acessível, vamos provar para você que tocar um instrumento não é impossível. Quando eu aprendi, não tinha internet, não tinha essa possibilidade de ter vídeo para ficar olhando onde colocava os dedos, atrasar o vídeo, colocar em câmera lenta, que é assim que a gente aprende. Para mim tocar um ritmo que eu achava muito complexo, uma vez a minha prima esteve em casa e ela tocou aquela música a trilha sonora do filme Titanic. E eu fiquei olhando para as mãos